Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast Norte Imobiliário. Um podcast formatado para você que quer comprar, investir, morar ou viver no norte do país. Nesse espaço, recebo especialistas para conversas objetivas, informativas e estratégicas. Eu sou Vânia Fernandes, diretora comercial do segmento imobiliário do norte do país. Vamos lá? Hoje vamos abordar temas essenciais para quem pensa em investir, empreender ou viver em Portugal. Vamos abordar temas como vistos, nacionalidades, para quem quer vir com planejamento e estrutura, para quem quer investir com estrutura aqui em Portugal. E para esse bate-papo de altíssimo nível, eu tenho a honra de receber uma referência quando o assunto é direito internacional e imigração. Doutora Carolina Carvalho. Ela é advogada com atuação em Portugal, Itália e Brasil. Fundadora da Carvalho Advogados Associados, é especialista em cidadania, mobilidade internacional, regularização de vistos e residências para estrangeiros, empreendedores e investidores. Então, se você quer saber mais sobre isso, vamos lá. Boa tarde, doutora. Como Boa está? tarde. Tudo bem? Uma honra ter você aqui. Muito feliz de te receber para falar desse assunto tão pertinente que é agora os vistos para empresário, visto para família. E eu sei que você domina isso com muita maestria. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Nós nos conhecemos através das redes sociais, né? E tivemos uma conexão aí imediata e agradeço imenso o convite. Quer entender qual visto encaixa no seu perfil? É isso que nós vamos falar com a doutora Carolina. Doutora, vamos começar com o visto mais falado no momento, que é o D7. Quem pode solicitar? Quem está classificado para esse visto? O visto D7, eu considero ele como o meu queridinho. Ele é muito interessante. Foi o visto que eu e minha família viemos para Portugal. Nesse visto, você precisa comprovar que você tem a renda mensal, uma renda passiva, ou de aposentadoria, ou se você tem um investimento. A renda é de um salário mínimo português. Como a gente trabalha com muitos brasileiros, né, na conversão atual, o salário mínimo português está em 870 euros. Na conversão, dá algo em torno aí de 6 mil reais. Também é um visto que a pessoa precisa ter aqui depositado numa conta portuguesa referente a 12 salários mínimos portugueses, que em reais dá algo em torno aí de 70 mil reais, né? Onde você mostra para o governo que você tem condições de se manter aqui, né? Certo. É um visto interessante porque ele não exige que você procure trabalho aqui, como, por exemplo, o visto de procura de trabalho, Certo. que muitas pessoas solicitam, só que você precisa arranjar um trabalho que te dê um contrato de trabalho dentro do prazo de, no máximo, 6 meses. E nesse visto, se você não encontra, você tem que retornar ao país de origem. Então, eu acho o visto D7 muito interessante. Você pode agregar seus familiares, por exemplo, no meu caso, eu fui a requerente principal, mas eu coloquei meu marido e meus filhos me acompanhando, né? E não necessito aqui arranjar um contrato de trabalho, nada disso, porque eu consegui comprovar essa renda passiva. É muito interessante também para os aposentados. Sim. A minha mãe, no caso, veio também e ela apresentou a aposentadoria dela, que era maior do que um salário mínimo português, pôde vir, veio acompanhada do marido dela, que trouxe como agregado. Esse visto também é muito interessante porque você não precisa ter a reserva da passagem aérea de volta. Muito bem. Que é uma coisa que é exigida no visto de procura de trabalho, porque se a pessoa não consegue o trabalho com o contrato de trabalho dentro ali de 6 meses, tem que
voltar para o país de origem. Um dos requisitos também é que a pessoa tenha o seguro-saúde. No Brasil, nós temos um acordo com Portugal, que é um acordo que chama PB4, que é feito pelo site do Gov. No Brasil mesmo, você escreve ali na busca SEDAM e você preenche esse formulário e é emitido o PB4, que você traz para Portugal. Ele tem validade, se eu não me engano, de 5 anos e você é atendido no hospital público como se fosse um cidadão português. Então, ou você faz o seguro-saúde ou o PB4, né? E é gratuito, então é muito vantajoso fazer o PB4. Outro requisito desse visto é que você tenha aqui um alojamento. Então, ou a pessoa já faz um arrendamento do imóvel, ou pega por uma estadia alongada, um Airbnb ou um hotel, né? Ou mesmo é possível que algum cidadão português ou quem esteja aqui regular, com o seu título de residência, já faça uma carta convite se responsabilizando pela estadia da pessoa. Então, assim, se a pessoa consegue comprovar aí esse rendimento mensal, na minha opinião, é o visto mais interessante. E esse visto, e você pode, por exemplo, esse dinheiro que fica nessa conta, a pessoa pode usar esse dinheiro ou não? Sim, a partir do momento que a pessoa teve o seu visto aprovado, chegou aqui em Portugal, ela pode utilizar normalmente esse dinheiro, né? Muitos utilizam para comprar as primeiras coisas, né? Que na verdade se estruturar, né? Quando a pessoa está mudando de país, imagina, você tem que, se você vai arrendar uma casa que não tem móveis, ou mesmo esses utensílios de cozinha, tudo, muita gente utiliza esse dinheiro aí para dar os primeiros passos aqui em Portugal. É interessante porque fica como uma reserva financeira para os primeiros meses também, né? Sim. Porque a pessoa não fica ali desequilibrada financeiramente, porque a gente sabe que a troca da nossa moeda é bem desvalorizada. Então, essa questão da pessoa já ter esse dinheiro aqui, né, preparado, faz toda a diferença para o planejamento do familiar. Sim, com certeza, né? E esse visto D7, não basta só ter a renda. Tem que estar tudo alinhado, não é? Com o processo, para ele não ser negado, para ele não ser... Porque isso também é importante. Tem formulários específicos que devem ser preenchidos, cumprir ali os requisitos, né? E é muito importante que também tenha os antecedentes criminais do seu país de origem. Esse antecedente tem que ter o apostilamento de Haia. Então, muita gente se aventura de pedir o visto sozinho. E daí acaba, muitas vezes, sendo negado ou cai com alguma objeção. E isso atrapalha o processo, isso desanima atrasa, as pessoas, né? Então, eu sempre recomendo que sim, contrate um advogado habilitado, experiente no assunto, para dar entrada aí nos trâmites e no processo do visto. Certo. Vai pedir o seu visto D7, se prepara para organizar toda a sua documentação para não cair nesse processo que a doutora está falando. Porque senão você vai ficar ali muito tempo e vai acabar sendo negado e isso é muito ruim. O que o candidato precisa pensar se ele vai avaliar? Eu quero ir para Portugal com um D7. O que ele precisa alinhar? Primeiro, ter o dinheiro. Sim. Né? Tem uma renda passiva no Brasil que vai sustentá-lo aqui. Sim. E depois disso, submeter ao pedido ao consulado, que isso é uma coisa também muito importante, que os brasileiros têm muita dúvida. O visto se pede no país de origem. Sim, o visto é pedido no país de origem. Se estamos falando de Brasil, atualmente, na maioria dos estados, ele é pedido através de uma empresa que o consulado terceiriza, né, chama VFS, né, e essa empresa faz uma pré-análise de todos os documentos que a pessoa submeteu e depois encaminha para o consulado. Essa empresa só encaminha para o consulado quando o processo está todo redondo, vê que efetivamente o consulado vai aprovar. Atualmente, depois que acabou aí o Instituto da Manifestação de Interesse,
que muitas pessoas vinham para cá, mesmo não sendo a regra, era um instituto que era utilizado como exceção. Então, atualmente, está bem sobrecarregado esse sistema de solicitação de visto, depende muito de um estado para o outro, mas tem demorado um pouco mais do que o tempo normal, né? O tempo normal de aprovação são de 90 dias, né? É importante que o processo esteja todo redondo, né? O mês passado mesmo eu submeti e no estado de São Paulo, em tempo recorde, tivemos a aprovação de 20 dias. Olha. Mas não é uma regra, não é o que tem acontecido atualmente. Mas ela é rápida, viu? Ela tem tido bons resultados. Sim. Qual é o segredo dos bons resultados? É fazer tudo conforme diz a lei, né? Preencher de forma correta, né? Ter ali todos os documentos, né? Esse com certeza é o grande segredo. Exatamente. E outra coisa que eu quero falar com você, que está aqui muito nas mídias sociais atualmente, sobre assim, as novas regras que vão mudar a partir de 2025. Já está mudando, né? As leis da nacionalidade. Vamos falar um pouco sobre isso. Olha, com relação à nacionalidade, né? O que a gente tem visto aí? Um movimento da Europa como um todo, né? É verdade. No sentido de restringir um pouco. Nós tivemos recentemente um decreto-lei na Itália, que tem atualmente na Itália, a gente não tinha limite de geração, ou seja, poderia ser o tataraneto, né, o descendente do italiano, que ele conseguia ter ali a nacionalidade, a cidadania dele reconhecida na Itália. E foi publicado recentemente, agora em abril, um decreto-lei que busca restringir isso até neto, né, de italiano. E ainda vai passar por votação por parte do parlamento, ver se modifica para a lei ou não. Em Portugal, o que nós temos visto, né? Já começou uma história de que o tempo de residência para você solicitar a sua nacionalidade por tempo de residência pode aumentar. Atualmente, ele é de 5 anos, né? E não precisa ser 5 anos, assim, contínuos. Desde que, no prazo de 15 anos, você tenha 5 anos morado em Portugal, você pode adquirir a nacionalidade por tempo de residência. O que temos ouvido é que esse prazo vai mudar para 10 anos. Uau! Então, assim, o que eu tenho orientado as pessoas, né, que quem já tem 5 anos aqui, que dê entrada logo no seu processo, para que tenha o seu direito garantido, resguardado, né? Sim. Não deixe para amanhã, porque Portugal é muito vulnerável. A qualquer momento, as leis podem mudar e você pode ser prejudicado. A pessoa já está aqui 5 anos, legalizada. O que ela precisa para dar entrada nessa nacionalidade por tempo de Olha, ou a gente utiliza aquele documento de contagem de tempo que é emitido pela AIMA, né? Ou então... Que leva mais 5 anos para ser... Não, a gente até que tem conseguido rapidamente esse documento. Ou então, a gente junta os títulos de residência... isso também, sim. Que já acaba que comprova, sim, né? Antecedentes criminais, a certidão de nascimento da pessoa emitida aí no país de origem, tem que ser apostilado. O passaporte, que é o documento também de identificação da pessoa. E quando houver a contratação de um advogado, né, a procuração. Nós, advogados, damos entrada no processo de forma online. Certo. O que muitas vezes torna o processo mais rápido ágil também. Sim. Né? O próprio cliente pode até dar entrada direto na conservatória, mas muitas vezes ele não sabe ali como os documentos devem ser emitidos, então tenta dar entrada, não consegue, ou o tempo também pode ser maior, né, em determinadas conservatórias.
Então, você dando entrada online, tem a chance de cair em mais de um lugar, o que pode facilitar aí os trâmites, né? Sim. Você acha que a nacionalidade hoje... você acha não, é certeza, né? A nacionalidade hoje abre muitas portas, né, doutora? Sim, com certeza. Assim, mesmo para você resguardar isso para futuras gerações, né? Você tem acesso aqui às escolas com um valor diferenciado. Se você quer fazer uma pós-graduação, uma universidade, e o fato de você ter o passaporte português, você pode morar aí na Europa como um todo, Nos né? Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, a diferença que nós temos é a questão do visto para investidor, né? Sim, que é mais facilitado. É mais facilitado, o valor a ser investido é bem menor, né, do que com um brasileiro. Então, a gente até tem clientes que já tiveram a sua nacionalidade portuguesa ou italiana reconhecida e queriam justamente para empreender nos Estados Unidos, para conseguir um visto para isso. Porque, comparado ao Brasil, por exemplo, o valor a ser investido é infinitamente menor, entendeu? Então, é muito importante nesse sentido também. Então, nacionalidade não é luxo, é segurança. Sim. Principalmente falando de Brasil, atualmente a gente não sabe qual é o futuro do Brasil com essa instabilidade com relação ao governo, né? É tudo muito caro. Então, assim, eu até postei hoje notícias no meu Instagram que muitos milionários estão saindo do Brasil e o país queridinho aí de investimento, de busca de moradia é Portugal, principalmente pela facilidade da língua, né? O idioma nos ajuda muito, isso é bom. E vamos falar exatamente sobre isso agora. Visto de empreendedor, D2. Sim. Me fala sobre isso. É um visto ótimo também para quem pretende empreender aqui, abrir uma empresa, né? É um visto que exige, a princípio, um plano de negócios. Certo. Então, nós fazemos esse visto junto com o contabilista, porque o contabilista ele vai traçar aquele plano de negócio para a empresa. Nós, como advogados, abrimos a empresa, mas antes o contabilista tem que nos fornecer os CAIs, né? Que seria o que no Brasil é o CNAE, que é aquele o objeto social da empresa, né? Eles nos fornecem e a gente abre a empresa. Então, a pessoa muda para Portugal já com a empresa aberta, né? Tem também, mesmo nesse visto, aqueles outros requisitos, né? De a pessoa ter aqui depositado um valor, né? Mesmo porque é um empreendedor que vai aqui ter a sua própria empresa. Tem aquele requisito de ter a moradia já pré-estabelecida. É muito importante também para esse visto que a pessoa já tenha a conta dela aberta, né? O nome da empresa. Sim, nós fazemos. E também muitos clientes já fazem a abertura da conta física, né? Para ter ali o correspondente aos 12 salários mínimos portugueses. É verdade, porque também precisa. Isso, então nós fazemos também. É importante falar que para a abertura de conta aqui, precisa ter o NIF, que seria o CPF do Brasil, né? A gente até trabalha muito com isso, né? A gente é a dupla do NIF. Que é um documento também necessário para a pessoa adquirir imóveis, né? Aqui, né? Sim, sem o NIF não se faz nada em Portugal. Não tem como você comprar um imóvel sem o NIF. Então, o primeiro passo é realmente tratar do NIF. E a doutora trata disso com muita rapidez, celery. Norte ou Lisboa? Onde o teu investimento vale mais? Onde é mais fácil do D2 sair? Olha, o norte de Portugal tem os valores menores, assim. Então, se você vai arrendar um imóvel para abrir ali a sua empresa, né? Eu vejo como mais vantajoso o norte de Portugal para isso, porque
arrendamento, mesmo se a pessoa pretende depois comprar um imóvel, né? Eu vejo o norte com mais bons olhos. Sim, um potencial ainda, né? Eu mesma, quando fui escolher em que região morar, eu optei o norte de Portugal justamente pelo preço dos imóveis, né? Com certeza. Quando eu comprei meu primeiro imóvel aqui, foi me falado que se eu estivesse comprando aquele mesmo imóvel ali, nem era Lisboa, tá? Uma região perto, ali próxima, Oeiras, que eu acho bem bonito, sairia o dobro do preço. Então, assim, principalmente para a pessoa que está querendo mudar de país, começar uma nova vida, né? Eu acho mais interessante o norte de Portugal. Com certeza, nós brasileiros gostamos muito do norte. Nessa questão do visto, você tem que montar um plano de negócio, como você já disse. E esse plano de negócio, quais são as vertentes que são mais aprovadas? Quais são os setores? Informática, turismo? Olha, não tem um setor específico para ser aprovado. Recentemente mesmo, eu tive 2 casos. Uma cliente, ela quis comprar aqui uma franquia de lavanderia, entendeu? E ela conseguiu de forma bem tranquila. Foi desenhado, obviamente, ali pela contabilista, né? Outra cliente, ela quis comprar uma franquia de fazer como se fosse reforma em imóveis Obras. de luxo, sabe? Sim. Ah, tá. Então, assim, ela fez o plano de negócio? Fez um plano de negócio, também teve o seu visto aprovado. Então, não tem, assim, um segmento específico para ser aprovado ou rejeitado. O que é importante é trabalhar nesse visto o advogado junto com o contabilista, porque ali eles fazem o casamento perfeito para que tenha o visto aprovado. E quanto tempo demora todo esse processo? Do começo até o visto em mãos? É uma média, como eu disse ali, de 3 meses. Às vezes, para essa questão de abertura de empresa, pode demorar questão de 1 semana, mas a parte de abertura de empresa aqui não é um processo burocrático. Esses dias mesmo eu tive uma cliente que ela mora na França e que ela falou de abrir a empresa aqui em Portugal, tendo em vista toda a burocracia que tinha na França. Então, ela veio, eu abri a empresa. O que é importante é que, para estrangeiros, os bancos não estão aceitando unipessoal a empresa. Então, é importante ter 2 sócios, Sim. pelo menos, para que o banco aceite e faça abertura de conta, né? Então, isso eu sempre aconselho quando é estrangeiro que tenha mais de um sócio para abertura de empresa. Ótima dica. Sou influencer ou nômade digital. Posso conseguir um visto para morar em Portugal? Sim, com certeza. O visto de nômade digital é o queridinho também do momento, né? Eu faço ele para muita gente que mora aí em países que tem um rendimento melhor. É um visto que exige que você comprove pelo menos o valor de 4 salários mínimos portugueses. E você tem que ser funcionário, né, de uma empresa não portuguesa. Isso é importante falar, porque não adianta você trabalhar como assim, remotamente, mas ser funcionário de uma empresa portuguesa. Então, tem que ser uma empresa que não esteja em Portugal, que não seja portuguesa, e que você comprove aí o valor de 4 salários mínimos. Então, o segredo está na comprovação da renda. Sim. Se você é influencer, trabalha ou é nômade digital, mas tem tudo declarado, contrato de trabalho, IRS, pode submeter ao visto. Sim. Também é aquele visto que você precisa aí ter os 12 salários mínimos depositados. O importante é saber que você tem que vir para Portugal não só para utilizar dos benefícios do país, né? O governo está interessado em saber se você tem condições de se manter aqui ou não, né? Sim. Se é uma pessoa menos favorecida, aí a gente orienta o visto de procura de trabalho. Sim.
mesmo para esse visto, né, você tem que comprovar ali que você tem em conta, que pode ser no seu país de origem, mas o correspondente a 3 salários mínimos portugueses, que é o mínimo do mínimo para você começar uma vida assim em num qualquer novo lugar no país, mundo. né? Porque eu sempre falo, a gente não está mudando de bairro, nem de cidade, estamos mudando de país, temos que nos adaptar, né? A nova realidade, não é o país que tem que se adaptar a nós, e sim nós ao país, as regras do país, né? Então, assim, no início a pessoa tem muito gasto, né? Com arrendamento, muita mobília, né? Escola e tudo. Sim, várias coisas. Então, assim, você tem que ter o mínimo de reserva possível, né? É europeu e quer empreender no norte de Portugal. Existe diferença para o europeu? É mais facilitado? Porque nós sabemos que temos um público brasileiro muito grande que tem cidadania italiana, tem cidadania francesa. Nós temos muita influência no Brasil, né, europeia. Sim. Então tem muita gente no Brasil que tem um passaporte europeu e quer vir investir em Portugal. Como funciona? Para quem tem o passaporte europeu, não precisa vir com visto para Portugal. Você entra aqui e você vai diretamente na Câmara da sua cidade e emite o CRUI, que é o Certificado de Registro de Cidadão Europeu, né? É bem interessante porque, na verdade, é muito mais simples, né? Você emite ali aquele papel e muitas vezes, dependendo do que você fala ali naquele momento, você já recebe ele com validade de 5 anos, o que é totalmente diferente para quem vem com visto. Quem vem com visto passa depois por uma entrevista na AIMA, que muitas vezes não é fácil. Muitos vistos são emitidos sem a data da entrevista, então você também tem que ali aguardar quando vai conseguir a sua entrevista. Isso daí você não passa pela AIMA quando você é um cidadão europeu. Certo. Então você vai direto na Câmara, emite o CRUI e já tem validade normalmente de 5 anos. Diferentemente do visto, que quando você emite o seu título de residência, o primeiro tem validade de 2 anos. Depois, quando você faz a renovação, vem um de 3 anos. Então, é muito melhor ser um cidadão aí europeu, né? Então, atenção, se você tem descendências europeias, a nacionalidade ajuda muito, abre portas para você investir em Portugal. Sim. Mas sempre lembrando que tem que fazer o registro também, não é? Sim, mas é um processo assim muito simples, né? Basicamente, você tem que ali comprovar onde você mora, né? Às vezes, ou com um contrato de aluguel, ou com um atestado da junta de freguesia, que é aquele atestado que fala que você está morando ali. Comprovar meios de subsistência, né? Que pelo menos você tem ali de recebimento mensal um salário mínimo português e pronto. Você não tem que ter aquela reserva financeira que os outros vistos exigem, né? Então, é um processo muito facilitado e você, por exemplo, ali na região de Braga, você indo na Câmara, numa semana, na semana seguinte você já consegue. E é interessante também que o CRUI, você pode agregar familiares. Sim. Por exemplo, no meu caso, eu tenho a cidadania italiana, que eu adquiri depois, quando já estava aqui em Portugal. Por isso que eu tive que vir com o visto. Mas o meu marido não tem. Sim. Então, eu agora que está vencendo o meu título de residência, eu vou fazer o CRUI para mim e vou entrar com o reagrupamento familiar para ele. Que daí ele não precisa renovar o título dele de residência. É muito mais simples. Nossa, agiliza muito a vida, né? Eu sou americano e quero empreender em Portugal. O que é preciso? Na verdade, são os mesmos requisitos, né? A pessoa também passa por uma entrevista na AIMA, então tem todo esse processo. Eu tenho visto
muitos americanos vindo para cá. Eu não sei se você Tem muito. Porque, cada assim, dia mais. O custo de vida nos Estados Unidos está muito alto, né? Pelo que eu ouço o pessoal falar. Então, Portugal é bem atrativo por conta disso, né? O preço dos imóveis, né? Aqui é tudo mais barato, comparado aos Estados Unidos. E a boa parte da Europa também, né? Tem atraído muitos imigrantes. Eu tenho visto ingleses vindo para cá e americanos têm vindo com força para cá também. Recentemente, eu até acompanhei um casal americano que veio com o visto D7 também, ou seja, são os mesmos vistos que nós já comentamos agora, né? Certo. A única diferença é que a pessoa é americana, mas tem que comprovar da mesma forma tudo isso que a gente já falou, né? Sim. Então, passa por uma entrevista na AIMA, tudo igual um Igual brasileiro. o brasileiro. Isso, exatamente. Mas, atenção, os documentos têm que ser traduzidos e apostelados, Sim, não é isso, doutora? traduzidos para o português. É importante porque, assim, aquele funcionário que vai fazer a análise documental não é obrigado a saber o inglês, né? Então, por isso, tem que ser traduzido tudo para o português, com certeza. Muito bem. Doutora Carolina, qual é a diferença entre simplesmente abrir uma empresa em Portugal e aplicar um visto de empreendedor? Existe uma diferença muito grande, não? Olha, se a pessoa já está aqui em Portugal, já está regularizada, ela pode ir e abrir a empresa a qualquer momento, né? O que vai ter definido antes é a questão dos CAIs, né? Qual CAI a pessoa vai ali se enquadrar para abrir essa empresa. Agora, se ela vem com o visto, já tem que fazer todo esse processo antes, né? Então, por exemplo, se é um europeu que está aqui instalado, ele pode vir sem fazer esse processo antes e, quando estiver aqui, buscar assessoria. E também tem que trabalhar junto com o contabilista e o advogado para isso, né? Tá, mas a pessoa já está em Portugal, independente se ela tem um visto ou não. Ela pode abrir uma empresa normal. Sim, pode abrir. Mesmo que a pessoa não esteja aqui em Portugal, ela pode abrir, né? Como essa cliente da França mesmo que eu te falei. Ela não tem moradia aqui, ela não pretende morar aqui em Portugal, mas ela viu Portugal com benefícios, mesmo fiscais de também. Impostos, né? Mais vantajosos do que a França. Menos burocracia. Então, ela resolveu abrir a empresa dela aqui, mas continuar morando na França. Isso é perfeitamente possível, né? Muito bem, é isso aí. E não sei se para você acontece muito, mas para mim, às vezes as pessoas acham que, não, eu tenho dinheiro, eu vou conseguir um visto. Olha, depende. Depende muito se, por exemplo, para essa questão aí do visto D7 mesmo. O fato de ela ter o dinheiro é importante desde que aquele dinheiro aplicado esteja rendendo o correspondente a pelo menos um salário mínimo. Se o dinheiro está imobilizado e não está rendendo isso para a pessoa, não tem como ela conseguir, né? Eu tenho vários imóveis no Brasil, mas esses imóveis não estão alugados, não estão gerando uma renda passiva para a pessoa, não significa muita coisa. Ou às vezes está, mas não está declarado. Isso, exatamente, né? Então, aí isso aqui para o país não significa nada, né? Porque, assim, o que você precisa comprovar para o governo português é que você tem condições de se manter aqui. Sim. Por exemplo, no caso do visto D7, né? Se você não tem condições de se manter aqui, tem que aplicar para um outro visto. Não o D7. Não, o D7. É esse visto que nós vamos falar agora. O queridinho, que abriu muitas portas para brasileiros e outras nacionalidades em Portugal. O visto de estudante. Sim, o visto de estudante é muito interessante porque
Nós todos sabemos que Portugal é conhecido como formar os alunos aí e mesmo acaba exportando muita gente boa, a formação, as escolas, as universidades aqui, assim, são excelentes. Portugal é muito conhecido por isso, né? Pela qualidade no ensino, mesmo o ensino público aqui é muito superior ao que nós vemos aí em outros países, E né? muita gente usou esse visto para entrar em Portugal legalmente. Sim. Ainda vale a pena? Olha, sim, vale a pena. Se regularizar mesmo pelos estudos. Atualmente ainda tem essa possibilidade, né? O que você precisa comprovar, tanto para vir com visto e mesmo quando você está aqui, que você fez a matrícula na universidade ou na escola, ou que você foi aceito, né, pela escola. Isso é um dos requisitos. Tem muita gente que veio para Portugal sem visto, querendo dar entrada na manifestação de interesse, mas ela acabou em 4 de junho de 2024 e está aí de forma irregular. Então, assim, quando a pessoa não é de um país da CPLP, né, que são países que falam a língua portuguesa e que a gente ainda consegue, pela via judicial, com base lá no artigo 87A, solicitar a CPLP, a gente utiliza esse argumento para a pessoa se matricular num curso, desde que ele tenha duração de pelo menos 1 ano e tenha também aulas presenciais. Por que aulas presenciais? Porque muita gente, às vezes, está em outro país, quer se regularizar pela Europa como um todo, então eles exigem que parte das aulas sejam presenciais para comprovar que você tá aqui. efetivamente está aqui e aí sim conseguir se regularizar. Atualmente, nós não temos a agenda aberta da AIMA para conseguir esses agendamentos, né? Então, nós temos feito isso através de ação judicial, que demora algo aí de 60 a 90 dias, que é um prazo relativamente curto, né? Em vista dos outros, né? Sim, com certeza. E temos conseguido regularizar muita gente, algumas através dos estudos, enfim, vários... Portugal tem várias oportunidades para você se regularizar. Sim. Né? Eu acho que o importante é você ver em qual visto você se encaixa. Não pode vir sem visto, que isso é muito problemático. Né? Portugal está fechando as portas para as pessoas que estão ilegais. Sim, né? Até recentemente nós temos visto nas redes sociais e mesmo o governo falando, né, que 18 mil imigrantes serão convidados a se retirar do país, né? São pessoas que estão aqui de forma irregular ou que cometeram algum crime ou que já tiveram o seu pedido negado pela AIMA. Muita gente que não consegue comprovar meios de subsistência. O que é importante falar também, que eu tenho pego muitos casos assim, é que a pessoa veio como turista, já ultrapassou o prazo de 90 dias para estar aqui em Portugal e acaba saindo do país e indo para outro país, ou para trabalho, ou mesmo para turismo. E é pego por uma autoridade nesse outro país e acaba que o nome da pessoa acaba sendo escrito ali no sistema do espaço Schengen. Isso está impedindo a AIMA de dar a regularização. Sim, aí ela vem aqui, tenta se regularizar e aparece ali que o nome está no SIS, né? Que seria esse sistema do espaço Schengen. Então, a pessoa não consegue se regularizar. Nós temos também trabalhado nesse sentido para tentar tirar o nome da pessoa ali, mas é um processo mais demorado, mais custoso, né? Então, se você não está regularizado aqui em Portugal, não saia para outro país. Vai visitar Portugal, Portugal é tão lindo. E existe diferença entre o visto de estudante e o visto de doutorado?
Não, é um visto de estudante na mesma. Mas o doutorado parece que dá direito de você trabalhar e o de estudante não. Existe uma diferença entre eles? O de estudante você também pode trabalhar, desde que, obviamente, você seja ali maior de idade, né? Então, você pode perfeitamente trabalhar. Muita gente acaba vindo com o visto de estudante e depois trabalha. O que eu tenho pego também alguns casos da pessoa que vem com visto só para entrar em Portugal, depois para de trabalhar, quer mudar de artigo, é um pouco mais complicado. Então, se você escolheu esse visto, estude até o final. Termine os estudos. Termine os estudos. Bom, agora vamos falar sobre também uma coisa que está muito agora, assim, aflorada, que é sobre os serfaditas. Ah, sim, os judeus serfaditas, Exato. né? Nós tivemos aí também uma mudança na legislação no final do ano, foi uma correria, porque a legislação mudou no seguinte sentido. Antes, se você tinha descendência, né, de judeu serfadita, não tinha limite de geração para você ter ali a sua cidadania portuguesa reconhecida. Atualmente, também continuamos não tendo limite de geração, mas você precisa comprovar que você mora em Portugal há pelo menos 3 anos. Então, isso dificultou muito, né? Porque a grande maioria dos clientes não moram em Portugal, né? Então, acabou... E nem falam português. Apesar de que, olha, temos uma colônia grande de descendentes de serfadita que moram no Brasil, principalmente ali na região Nordeste, Sim, né? Tem muitos Tem lá. muitos. E só que são pessoas que não têm interesse em vir morar em Portugal, mas queriam ter o passaporte português, né? Claro, quem que não quer? O processo ainda existe, mas ficou muito exigente. Exato. E assim, são processos que agora estão começando a andar. Muitos processos, o ano passado, estavam parados desde o ano de 2021. Uau! Então, é um processo um pouco mais demorado. E o que acontece? Por que ele cai em tantas exigências? Aonde que a pessoa está errando na hora de submeter essa nacionalidade? Na verdade, não é nenhum erro na submissão. É que eles ficaram parados mesmo, né? Hoje em dia, as conservatórias estão bem sobrecarregadas, né? Principalmente quando nós falamos de nacionalidade para neto, casamento, tempo de residência, judeu serfadita. Tá tudo parado. O que nós temos conseguido em tempo recorde é quando é filho de português. Sim. Tá? Depende muito da conservatória porque essa questão do filho de português, você pode dar entrada em qualquer conservatória de Portugal. Então, se você tem aquela manha que você sabe que aquela conservatória não está sobrecarregada, você dá a entrada lá e consegue mais rápido. Eu tenho conseguido aí no prazo de 3 meses para filho de português. Uau, isso o que é muito bom, isso né? É recorde. Então, assim, normalmente a gente até fala, por exemplo, se você é neta de português por parte de mãe, mas a sua mãe está viva, a estratégia primeiro solicitamos da mãe, Sim. que é a filha do português, depois solicitamos a sua, porque se você dá entrada direto como neto, acaba demorando 3 anos. Uau! E se você vai de filho para filho, em 6 meses, claro, dependendo da conservatória. Por isso que é importante contratar um advogado que está aqui, que sabe onde tem aquela conservatória que está mais vazia, que flui mais rápido o processo, né? Porque se você vai dar entrada, por exemplo, no consulado português que fica no Brasil, aí esquece. O processo, mesmo de filho, demora mais de 1 ano para acontecer. Nossa, olha, ela tem muita paciência. Temos que ter, né? Sim. Todos. Qual é o maior mito da imigração que você queria dizer, falar, não, isso nunca existiu e as pessoas têm esse raciocínio de que é assim? O que você vê assim, no seu cotidiano, no seu dia a dia, que você fica assim, ai meu Deus, da onde as pessoas tiraram isso? Olha, eu acho a questão da xenofobia, sabe? Todo mundo fala que os portugueses são xenofóbicos, que são preconceituosos com relação ao brasileiro. Eu, particularmente, nunca senti isso por parte de um português, sabe? Eu acho assim
que aquelas pessoas que acabam desrespeitando a cultura portuguesa, obviamente que o português vai se virar contra aquela pessoa. Mas se você é uma pessoa que respeita a cultura de Portugal, Se integra, se né? integra naquela sociedade, não adianta você querer trazer o Brasil para Portugal, né? Ou o país que seja, trazer esse país que seja para Portugal. Se você está mudando para Portugal, você tem que se enquadrar ali nas regras de Portugal e na cultura deles, né? É o mínimo. Sim. Então, assim, muita gente fala dessa questão da xenofobia e eu discordo. Ah, muito bem. Para quem quer vir para Portugal, construir um projeto de vida, para viver, ou para investir, ou para empreender, que seja, que conselhos você deixaria, tanto na parte da legalidade como na parte emocional? Olha, eu acho que tem que ter um planejamento financeiro e emocional, com certeza, porque você está deixando os seus familiares, aqueles laços que você fez ali ao longo de anos. O começo não é fácil, você acaba sentindo muitas saudades, a cultura, por mais que o idioma seja parecido, acaba que a cultura é diferente, né? Então, o planejamento financeiro, o planejamento emocional e burocrático também, né? Muito importante. Porque que tudo leva o tempo que tem que levar. Sim. Venha com um ritmo desacelerado, porque Portugal nada é acelerado. É um país que tem muita burocracia, né? Principalmente nessa parte de regularização. Então, você tem que ter paciência com tudo isso. E eu gosto desse tempo, que eu acho que nós saímos do Brasil naquela correria, né? Sim, e quando chega aqui, você tem que ter tempo para almoçar. Doutora Carolina, na tua visão, cidadania é status ou é proteção? Proteção, com certeza. Muito bem, muito obrigada eu que agradeço. por ter vindo. Sabe que eu já sou sua fã, então não é novidade. Esclareceu com muita clareza, falou muito bem, se posicionou muito bem. Eu tenho certeza que os ouvintes vão ficar muito... Foi enriquecedora, né, a nossa entrevista. E quem quiser contactá-la? Eu que agradeço a oportunidade, né? A Vânia é uma profissional aí maravilhosa, batalhadora, que está transformando aí o norte de Portugal, verdade, né? Também me sigam aí nas minhas redes sociais, carolina.carvalho.adv. Eu fico aqui em Braga, mas atendo o país todo e mesmo quem não está aqui em Portugal, com certeza. Muito bem, muito obrigada. E você que não nos segue nas nossas mídias, segue nosso canal, nosso Spotify, TikTok, Instagram. Estamos em todos os lugares para levar informação, conteúdo de altíssima qualidade. Muito obrigada.